Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Insight de Neuromarketing. Você está no módulo 2 do curso Venda Consciente. O que nós vamos falar desse módulo 2? O que sei e o que eu posso aprender. Então, nós vamos falar de conhecimento, nós vamos falar de habilidade, nós vamos falar de capacidade de aprender. E na aula de hoje você vai aprender o quê? O título da aula é Você já sabe vender mais do que você já pensa. Bom, eu sei que você já tentou convencer alguém a ir num restaurante que você amava. Você já apresentou um argumento tão bom que mudou a opinião de algum amigo? Ou você já acalmou alguém em uma crise com aquelas palavras certas ali? Bom, se sim, então você já vendeu. Você só não chamava isso de venda. Então, essa aula de hoje existe para quebrar um mito que está paralisando aí milhares de pessoas. O mito de que vender é uma habilidade rara, que algumas pessoas têm e outras não têm. Isso é pura ilusão criada pelo ambiente. E hoje a gente vai desmontar completamente essa ilusão. E para isso a gente vai utilizar o quê? A neurociência. Tá? Tem um neurocientista chamado Michael, que é o pai da neuroplasticidade, né? Michael Merzenich, não sei bem o nome dele, mas é Michael Merzenich, eu acho que é isso. Ele é o pai da neuroplasticidade moderna. O que ele demonstrou? Ele demonstrou que o cérebro adulto ele mantém a capacidade de formar novos circuitos neurais ao longo de toda a vida. Ou seja, as habilidades não são fixas. Elas são circuitos e circuitos podem ser construídos. E mais ainda, pesquisas em psicologia positiva mostraram que pessoas possuem forças, possuem assinaturas, possuem habilidades naturais que usam facilmente em contexto não comercial, mas que nunca mapearam como uma ferramenta de venda. Empatia profunda, habilidade de venda. Capacidade de contar histórias que prendem a atenção, habilidade de venda. Fazer as perguntas certas numa conversa, habilidade de venda. Criar conexão rápida com aquela pessoa, uma pessoa nova que você encontrou, habilidade de venda. Olha quanta coisa que você não sabia. E trazendo para dentro da mecânica quântica, essa mecânica da habilidade, existe uma partícula, né? Ela não tem uma posição, para a física quântica, uma partícula ela não tem uma posição definida até que ela possa ser mensurada. Então, suas habilidades latentes de venda, ela existe como um potencial que ainda não foi colapsado. Então, no inventário de forças que a gente vai fazer aqui nessa aula, é um ato para você mensurar essa força, essa sua habilidade de vender. E, portanto, começar então a colapsar esses talentos que, em realidade, já estão disponíveis, só que você não percebe ainda. Então, vamos fazer agora esse mapeamento das suas habilidades que estão latentes. Tá? E para cada item abaixo, eu quero que você comece a dar uma nota de 1 a 5 sobre como você se sai naturalmente. Não estou falando de venda ainda, eu estou falando naturalmente na sua vida. Como que você sai, né? Eu me dou bem nisso, eu me dou bem naquilo, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse inventário. Empatia, vamos começar pela empatia. Você consegue perceber o que o outro está sentindo sem que ele precisa dizer? Dê uma nota de 1 a 5. Vamos falar agora de storytelling, que são conversas ali. Quando você conta uma história, as pessoas ficam engajadas quando você conta essa história. Pode ser até uma piada ali, mas é aquela maneira de você acolher as pessoas. Curiosidade. Quando você faz pergunta que revela informações importantes, você faz perguntas assim? Confiança. Quando você acredita em algo, você consegue transmitir isso com naturalidade? Escutativa. As pessoas se sentem ouvidas quando falam com você? De 1 a 5. Articulação. Olha, isso é muito importante. Você consegue explicar as coisas complexas de uma forma simples? Entusiasmo. A venda precisa de entusiasmo. Quando você se anima com algo, o outro se anima também? Sabe, quando você traz, cara, eu estou com uma ideia aqui mirabolante, vamos fazer e tal, a pessoa também se anima? Persistência gentil. Você não desiste facilmente, mas sem agressividade. Né? Não, peraí, isso aqui deu errado, mas eu vou continuar, tem um outro caminho, sem ser agressivo.
E por último, a visão de valor. Você percebe o potencial das coisas antes dos outros? Bom, agora eu quero que você some os itens em que você deu nota 4 ou 5. E essas são as suas forças e assinaturas de venda. Tá? Porque você deu 4, você deu 5. Você vai ver aí se foi empatia, se foi storytelling, se foi curiosidade, se foi confiança, articulação. Não se preocupe que isso vai estar tudo lá na descrição do vídeo, essas perguntinhas para você, tá bom? Bom, agora a pergunta é o seguinte: como você pode usar intencionalmente essa força em cada conversa comercial? Então você vai escolher suas maiores forças desse inventário. E para cada uma você vai responder o seguinte: em que momento da conversa de venda essa força foi mais valiosa? Que força é essa? A persistência, o entusiasmo, a curiosidade? Sabe? É isso que você vai responder. Pergunta 2. Que comportamento concreto você vai adotar para ativar essa força intencional agora? Porque agora você já tem o mapa das forças. Né? E número 3. Como você vai reconhecer quando essa força estiver ativa versus quando essa força estiver dormindo? Não está ali ativa, né? Então, como é que você vai reconhecer? Não, peraí, essa força aqui não está ativa, deixa eu ativar. Então, se sua maior força for a empatia, por exemplo, você pode utilizá-la intencionalmente fazendo uma pergunta de abertura, que não é sobre o produto, mas é sobre a situação do cliente. Então, antes de falar sobre o que eu ofereço, me conta aí, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Me conta aí o que está pensando, ou melhor, o que está pesando mais em você agora nessa tal área, na área tal. Então, esses simples gestos ativam a sua força e transforma a dinâmica da conversa antes mesmo de você falar do seu produto ou falar do seu serviço. Tá? E claro, só para a gente entender agora, tá? O que você descobriu aqui, nesse pouquinho de aula, foi algo fundamental. Porque você não está começando do zero. Você está começando a partir de um inventário de forças que já existe em você. Tá certo? Então, na próxima aula, eu quero trabalhar com você o outro lado da moeda, que são as crenças que te fazem acreditar que, poxa, eu não tenho um jeito para isso, eu não tenho um jeito para vender, venda precisa de dom, eu não tenho isso. E como que a neurociência do aprendizado vai te mostrar que qualquer habilidade pode ser desenvolvida a partir de uma metodologia certa. E grava isso que eu vou te falar agora. Você não precisa aprender a ser bom em vendas. Você só precisa descobrir que já é bom em vendas.